O irmão Guaraci Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele apresentou um programa na Web Rádio Estação da Luz, o programa simplesmente supimpa, um programa ótimo. Estudo do livro Obras Póstumas, Perispírito e Reencarnação. Trabalho simplesmente imperdível, nos faz viajar nas obras doutrinárias com aquela maneira fácil e prática que ele tem de explicar as coisas. Mas antes de rodarmos o programa, mais uma vez nós convidamos você para nos acompanhar na reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página, como você já sabe, é a divulgação da doutrina. Nós reunimos aqui o acervo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer, sem fim lucrativo. Vamos divulgar a doutrina espírita e para isso nós convidamos você para compartilhar esse trabalho com seus amigos, parentes, etc. Mas vamos ao programa. Programa Estudo do livro Obras Póstumas, Perispírito e Reencarnação, com Guaraci Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos ao programa. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes aqui do nosso programa sobre o livro Obras Póstumas. Como você percebe, estamos em nosso novo horário, terças-feiras, de 9h15 às 10h15 da manhã. Então, esteja atento, porque este é o nosso novo horário do programa sobre o livro Obras Póstumas. E você, por favor, divulgue aí para as pessoas que mudamos o horário do programa, tá bem? Hoje é dia 21 de junho de 2022. Sou Guaraci de Lima Silveira e hoje nós vamos estudar mais um capítulo do Perispírito. Você se lembra que lá no livro Obras Póstumas, Allan Kardec faz uma referência ao perispírito. Então, achamos por bem estudar um pouquinho mais o perispírito, para termos algumas informações adicionais que podem nos ajudar a entender esse corpo, né, que liga o espírito ao corpo físico. Nosso trabalho está baseado nesse livro, Perispírito, dos Almino Zimmermann, que você, podendo, né, deve tê-lo, porque é um grande livro, ajuda muito no nosso trabalho. Nós temos, né, a possibilidade de responder perguntas, se você quiser. Hoje mesmo nós temos algumas perguntas que serão respondidas aqui ao longo do trabalho, do nosso estudo, sabe? Já foram enviadas para nós, e nós, então, vamos respondendo essas perguntas que vocês nos enviam. E é um prazer muito grande para nós estarmos aqui nessa troca de informações, essa troca de conhecimentos. Claro que nós não sabemos tudo, mas vamos perguntando, vamos tentando colocar, né, aquilo que for possível para nós. O que não for possível, nós vamos responder depois, vamos analisar, né? Vamos ver qual que é a melhor resposta, porque realmente, meu amigo, minha amiga, estudar perispírito é bastante complicado, porque é muita informação, é um corpo ainda que nós sabemos pouquíssimo sobre ele. Inclusive, o próprio Emmanuel, né, comenta sobre isso, que é difícil você estudar o perispírito lá onde eles já estavam, né? Imagina vocês, lá onde eles estavam já é difícil. Agora, imagina você
aqui no mundo físico, né, você estudar o perispírito, mas a gente vai tentando, né? Vai tentando, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, e claro, né? Você nos ajuda aí, tá bom? Então vamos. Gradativamente, nós vamos colocando aqui no chat, né, as perguntas, para vocês observarem as respostas. Então vamos lá. Perispírito e reencarnação é o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, a reencarnação é um processo, né, pelo qual o espírito organiza um novo corpo. Essa informação ela é importante. Por quê? Porque a genética ela dá para nós essa lição muito interessante da formação do corpo físico. Então, ela vai falar, né, dos gametas, né, do encontro do espermatozoide com o óvulo, formando o ovo. E esse ovo fecundado se alinha no útero e ali começa o processo de mitose. Depois, as células vão se organizando e vão criando um novo corpo. Aí, tudo bem. Isso foi expandido aí por muito tempo nessa situação. Ocorre que os cientistas eles estão sempre em busca das causas, né? Mas como é que pode um negócio desse? Como é que pode a célula multiplicar, né, e formar um novo corpo? O que está lá fazendo isso? Né? Porque eles até duvidam que o espírito já esteja presente naquele momento ali. Né? Então, perguntam, eles começam a pesquisar e chegam a uma conclusão muito interessante, que tem que haver um modelo organizador biológico do novo corpo físico. E lá o cientista britânico Rupert Sheldrake, ele dá um outro nome, ele fala que é o campo morfogenético, ou seja, o campo que dá forma para essa genética acontecer. Então, ficou essa pergunta, mas que corpo é esse? Que campo é esse? Que modelo é esse? E quando nós estudamos esse assunto juntos com a ciência, porque o espiritismo está alinhado à ciência, é uma pena que a ciência ainda não esteja alinhada com o espiritismo, porque seria muito mais fácil entender essas coisas todas. Né? Então, o que ocorre? O espiritismo então vai explicar que esse modelo organizador biológico é o perispírito, ou que esse campo morfogenético é o perispírito. Então, é um processo, a presença do perispírito é fundamental dentro dessa colocação, dentro dessa arrumação para um novo corpo físico. Então, vejam vocês, o perispírito ele traz toda a história do espírito, que é uma história milenar, né? Bilenar, a história do espírito. Nós estamos na evolução, olha, faz muito, mas muito tempo. Tá? Desde que nós saímos de Deus, né, até chegarmos aqui, nós já vivemos experiências incríveis aí ao longo desse período. E vejam vocês que coisa interessante. No perispírito, tem todas as memórias do espírito, todas. Então, está ali no campo perispiritual, está toda a história do espírito e toda a memória. Por quê? É o reflexo do espírito. Então, o espírito é que viveu a situação. Independente dos corpos, ele, espírito, viveu a situação. O self, como dizia Jung, né? O self, o sujeito, que é o sujeito, a individualidade. Ele viveu todas essas experiências, então está no espírito. O que ele faz com o espírito? O espírito ressoa isso na mente. Então, tem a mente, que é a ressonância dessa experiência, desse avanço do espírito. O perispírito pega da mente essas informações e fixa nele, porque ela tem um corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, que é o perispírito. Então, quando o sujeito vai renascer, quando essa individualidade, né, que detém todas essas informações, que detém todo esse progresso, que detém todas as suas necessidades de recuperação, se for o caso, então o perispírito, com toda aquela condição de armazenar tudo aquilo,
volta para o útero, numa posição de feto, né? E ali as células, ao multiplicarem, elas vão cobrindo, né, o corpo perispiritual. Percebe? Então, cada órgão que é formado ali, no útero, tem a forma dele no perispírito. Então, vamos imaginar que duas mulheres fiquem grávidas juntas, né? No mesmo dia, elas ficaram grávidas. E o processo vai ser no mesmo tempo, né? Só que quando o filho da A começa a formar o estômago, o filho da B também vai formar o estômago. Mais ou menos na mesma época. A gente está colocando aqui numa situação de tudo no tempo certo. Nós não temos essa informação se é assim, mas vamos dar um exemplo, né? Então, o que acontece? O perispírito da mãe A tem no estômago um probleminha do passado dele, que vai gerar uma gastrite lá na frente. E o perispírito do filho da B não tem esse problema. Então, ele vai gerar um estômago, um órgão perfeitinho, e o de cá vai gerar um órgão com alguma deficiência, que vai um dia repercutir lá na vida dele. Percebe? Então, os modelos são diferentes. Muito embora o processo é igual. O processo da criação do novo corpo vai atender, né, a uma ontogênese, a um campo criado para que aquilo aconteça. Só que a filogênese, ou seja, a história, o DNA, traz informações diferentes. Então, aí cada um forma seu corpo. Quando eu fui renascer, eu formei o meu corpo lá no útero da minha mãe. E graças a Deus, né, os meus órgãos vieram perfeitos. Eu nunca tive grandes problemas, a não ser os hereditários, né? Porque o problema hereditário vai acontecer mesmo, a gente vai ter que trabalhar a hereditariedade aí na formação do corpo. Então, você tem a forma, né, a forma, mas tem o processo hereditário junto. Então, você vai juntando essas coisas e vai montando a partir do processo hereditário, né, dos pais e da família, e também da sua proposta, porque o perispírito também traz a sua proposta. Então, vamos imaginar assim, que o pai é alcoólatra, sabe? Esse espírito não será alcoólatra. Então, ele cobre o processo do gene que transformou o pai dele em alcoólatra. Então, ele não vai ser alcoólatra, muito embora filho de alcoólatra. Eu tive um exemplo desse dentro de casa. Um dos meus avós, o avô paterno, era alcoólatra, e meu pai não era alcoólatra. Entendeu? Então, a gente não vai pegar toda a hereditariedade. O espírito também trabalha alguma coisa ali dentro da necessidade dele. Porque ele precisava nascer naquele meio, precisava daqueles pais, precisava daquela situação, daquele local, daquele tempo. Mas ele não precisava de passar pelo problema do alcoolismo. Então, o hereditário do pai alcoólatra não vai interferir na formação do novo corpo daquele que não será alcoólatra. Percebe como é que é bem complexo a coisa? E daí você vai entender como que crianças, por exemplo, nascem com muitas doenças, o síndrome de Down, né, que é muito comentado. Como que a criança pode nascer sem um braço, sem uma perna, sabe, com problemas cardíacos gravíssimos. Outra coisa, crianças que desencarnam no útero, elas nem chegam a nascer. Por quê? Como é que funciona isso? Então, vai acontecendo a multiplicação das células. Então, vamos imaginar que esse espírito traz um problema muito sério no pulmão. Às vezes ele, né, se estourou lá para trás e resolveu que o pulmão dele estava muito, mas muito deteriorado. Então, o perispírito, né, o pulmão, no perispírito, a área do perispírito representando o pulmão, estava muito, a frequência, as energias estavam todas muito convulsas. Então, quando ele vai formar o pulmão, ele não consegue formar o pulmão, porque não tem um modelo ali. Então, ele pode desencarnar ali no útero, porque ele precisa do pulmão, né? Então, ele pode desencarnar no útero. Por quê? Quando foi formar aquele corpo, aquele órgão não ofereceu para ele
uma condição de formar. E sem o pulmão ele não vai viver. Ou os pulmões, ele não vai viver, então ele pode desencarnar. Então, assim, quando o espírito que está lá no útero cobre um órgão, que é o órgão problema dele do passado, aí ele pode desencarnar lá no útero, se aquele órgão não der condições de dar sequência à formação do corpo. Então, essas coisas, minha gente, é que a ciência precisava trazer, né, para os estudos, para os debates, né, para explicar às pessoas. Quantos pais, quantas mães sofrem terrivelmente por isso, né? Porque o filho não gestou, começou a gestação, aquela alegria, aquela festa, né? Aí faz lá o quarto, faz toda uma estrutura, tem gente que até faz o plano de saúde já de uma vez, e, de repente, frustra a reencarnação. Ou então a criança nasce, ela nasce, mas nasce já desencarnada. Por quê? Ela conseguiu viver um tempo, ela conseguiu chegar até o fim da gestação, mas o órgão não funcionou. Quantas vezes, por exemplo, a gente fica sabendo de uma parturiente, né, uma gestante, que ela está sentindo umas dores estranhas no útero, aquela coisa toda, e chega lá no hospital, o médico vai lá, não escuta o coração do neném, do bebê ou do feto, né? E aí nós temos que tirar, está morto. Aí abre, né, a barriga da mãe e tira aquela criança morta, porque precisou, aquela criança precisava ficar só aquele tempinho para resolver aquele problema daquele órgão. Isso não é interessante de saber? Pensa você aí, como que é bom saber isso? Por quê? Porque então, os pais sabendo disso, e acontecendo isso, ele vai dizer, nós já fizemos a nossa parte. Não vou ficar triste. O nosso filho precisava só desse momento, alguns meses. Não precisava mais. Agora ele vai embora, né? E quem sabe depois ele volta já mais tranquilo, já mais recuperado. Nós conhecemos casos assim, né, de crianças que desencarnaram no útero, e tempos depois, né, esses pais deles esses pais, né, dessa criança eram espíritas, e faziam parte de uma reunião mediúnica. Aí, um tempo depois, né, alguma situação futura, o espírito chegou lá e falou, olha, eu vim aqui agradecer meu pai e minha mãe. Aí todo mundo ficou perguntando, quem é pai e mãe, né? E ele desencarnou no útero, né? Eu vim agradecer, era uma menina, eu vim agradecer meu pai e minha mãe pela oportunidade que eles me deram, que eu pude recuperar um passado muito complicado. Enfim, deu lá um dos seus agradecimentos e falou assim, mas eu vou voltar, viu? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Agora eu vou ser, agora eu vou nascer, eu sou feliz, vou brincar com vocês e tal. Aí perguntar quem é seu pai, era aquele casal, né? Que o filho a filha desencarnou lá no útero. Olha, essas informações estão veladas, né? Só nós aqui, espíritas, que podemos estudar. Mas por que não pode ser para todo mundo? Né? Por quê? E aí você pensa no caso do aborto. Se abortar, assim, criminosamente, tirar uma criança nesse processo, você está matando, né, o corpo físico, ou seja, está cometendo um assassinato, e o espírito realmente vai sair dali, tudo vai ficar ou muito tranquilo, se ele for um espírito mais esclarecido, né? Ou ele pode se tornar um grande verdugo dos pais, principalmente da mãe, né? Então, esse aborto provocado, ele não pode acontecer. Aí, por quê? Aí a mãe, o pai, não sei, vai dizer assim, mas o corpo é meu, a vontade é nossa. Mas o corpo do filho não é seu. Então, se você não queria filho, tivesse cuidado. Usasse preservativos, né? Tomasse aí suas precauções para não ficar grávido. Uma vez que ficou grávido, aí agora tem que cumprir. Agora você tem que fazer a coisa, deixar, né, a coisa acontecer, deixar essa criança gestar, para quando ela nascer, aí sim, vamos ver o que é. E geralmente, esses filhos que nascem assim, nessas gestações indesejadas, elas podem se tornar grandes ajudantes do pai ou da mãe lá no futuro. Porque são espíritos que sabem que vão passar por esse perigo. Quando eles vão para a reencarnação, quando eles vêm para a reencarnação, eles são avisados, olha, nós vamos fazer de tudo, né?
entendeu? Tem os espíritos que cuidam das reencarnações. Nós vamos fazer de tudo para que ocorra, tudo bem, que você renasça, mas vai correr perigo. Porque seus pais não estão assim, seus futuros pais não estão assim. Estão querendo, né, a sua chegada. Mas nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. E aí vamos fazer o trabalho, vamos aguardar, vamos ver qual é aquilo que os pais eles vão usar o livre-arbítrio deles. Então, meu amigo, minha amiga, o que é que eu estou dizendo para você? Nunca você faça um aborto, e muito menos você estimule alguém a fazer um aborto. Ah, porque é uma criança, é uma menina muito nova, né? Só tem 13 anos, 14 anos. Fazer o quê? Né? Então, orientasse essa criança antes. Explicasse para ela o que é isso. Agora fica esses pais não querendo falar esses assuntos com os filhos. E aí a sexualidade aflora. Vai chegando aí 13, 12, 13, 14 anos, principalmente na menina, né? Aquilo aflora, a pineal libera a sexualidade. Que então, a pineal tem na patita, né? No cristal da pineal, tem uma proteção para a sexualidade não acontecer na infância. Tem um campo energético que protege isso. Mas quando vai chegando na puberdade, o corpo começa a modificar, então essa proteção ela vai se soltando, porque agora tem que exercer a sexualidade dela. Então ela vai exercer a sexualidade trazendo, né, o histórico do passado dela nesse campo. Então vamos imaginar que no passado foi uma criatura muito desregrada sexualmente. Então quando libera a sexualidade dela, o que vai acontecer? Ela vai estar com as tensões, né, todas voltadas para a sexualidade. Aí que é o momento de ser orientado, de dizer o que é uma sexualidade e como ela deve ser conduzida, para evitar uma gravidez. Porque se a pessoa tem todo o corpo, a moça, né, a menina, tem toda uma estrutura orgânica perfeita, tudo certinho, um relacionamento sexual vai gerar a possibilidade de uma gravidez. Só não vai ter gravidez aquelas questões ali dos tempos, né, da menstruação, ou então se a espiritualidade não concordar, não deixar, enfim, aí tem outra história. Então, meu amigo, minha amiga, isso tem que ser muito bem explicado. Isso tem que ser muito bem entendido para que a gente não cometa enganos dantescos. Olha, tirar uma criança em plena gestação, sem nenhum problema, sem nada, sem a mãe estar correndo risco de vida, né, ou de morte, nada disso. É como se você matasse alguém, é um assassinato, tem o mesmo peso, né, do assassinato, da pena de morte, da eutanásia. É morte, você está matando aquilo que você não pode matar. Né? Então, você entendeu agora que o perispírito já está alinhado no útero para o processo da formação do novo corpo? Né? No livro Missionários da Luz, do André Luiz, né, com Chico Xavier, o André conta que acabou o processo, lá, o relacionamento dos futuros pais, então que a espiritualidade chega e entrega o feto, né, que era o Segismundo, e coloca nos braços da futura mãe, Raquel, entrega para ela. Está entregue o teu filho. Então aí ela vai absorver aquele perispírito para o útero, e aí a partir daí começa a gravidez. Isso é maravilhoso, gente. Isso é lindo demais para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum desse campo sair fazendo, né, essas torturas. Né? Então, o psicossoma, que é o perispírito, com suas propriedades e funções, comanda o desenvolvimento ontogênico, já a partir dos momentos iniciais, em que, após o choque biológico provocado pela ruptura da película que envolve o óvulo pelo espermatozoide, né, chega o elemento masculino ao centro da célula feminina, soldando-se aos pronúcleos, que é uma concepção propriamente, em uma estrutura matriz e deflagrando, assim, o processo embriogênico. Olha, o espermatozoide fura, né? Ele vai lá e fura o óvulo. Furou. Penetra no óvulo. Penetrou ali, tem a fecundação. Agora, que espermatozoide é esse?
É o que corre mais, é o mais espertão? Não. É o que tem mais frequência, que assimila melhor as frequências do óvulo. O óvulo chama esse espermatozoide pelas frequências, por questões vibracionais. Então, ele chama, ele tem uma frequência, ele chama a frequência do espermatozoide. Então, os dois se encontram. Isso, gente, é algo assim que a gente tem que se admirar, né? Agradecer a Deus por tanta beleza que é esse momento, né? Então, entende-se que é nesse instante da concepção que se verifica normalmente a ligação do corpo espiritual à estrutura embrionária, que então passa a desenvolver-se segundo as linhas de força projetadas por aquele. Então, a união alma e corpo, ela começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento, né? Está lá no livro dos Espíritos, essa informação, tá? Vai começar, né? É o item 344, questão 344, que vai dizer isso, que começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, vejam que coisa interessante que o perispírito faz nesse processo da reencarnação, né? Talvez você já saiba disso, mas é bom sempre relembrar, né? Se você tem aí um filho, uma filha, se você pretende, né, ter filhos, esse é o processo. Esse é o processo. E faz parte de um dos fundamentos da sobrevivência do homem pela continuidade da espécie, né? Então, aquele que tem um filho ou uma filha, ele está dando continuidade à questão humana no mundo. Então, ele está contribuindo. Entenda que isso é uma contribuição, que você está contribuindo. Agora, se você tira essa criança, né, pelo aborto, você corre sérios riscos. A mulher pode desencarnar, né, no processo, esse espírito pode ser rebelde, né, e ficar aí atazanando a vida dela, obsidiando. Tem mulheres que abortam, que depois ficam completamente loucas, perturbadas, né, por um processo obsessivo muito grande, alinhado, né, ou complementado pela culpa, pelo arrependimento, mas aí já foi. Isso nós temos que dizer, sabe, amigos e amigas? Essa informação tem que ser passada para todos. Por quê? Porque nós temos isso ponto por ponto explicado pela espiritualidade. Tem coisas que a gente, às vezes, ainda não tem a informação da espiritualidade, não é? Mas tem coisas que temos, como é o caso da reencarnação e da ação do perispírito na reencarnação. Então, você pega lá o livro Missionários da Luz, do André Luiz, com Chico Xavier, nos capítulos 11, 12, por aí, que você vai ver isso. Reencarnação de Segismundo. Então, vai lá no índice e procura Reencarnação de Segismundo, que você vai ver, são 3 capítulos, ligados a este mesmo tema. Olha que coisa interessante, que é ponto a ponto. Aí você vai tirar suas dúvidas, né? Agora, vamos pegar um texto do Allan Kardec. Esse texto está na Gênese, né? No capítulo 11, no item 18. O que ele vai falar? Quando o espírito tende a encarnar, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vitomaterial do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união, nasce então um ser para uma vida exterior. Né? Está aqui a informação de Allan Kardec na Gênese. Percebe como é que funciona? Então, tem um fio, né, que liga o perispírito ao embrião. Tem um fio lá, um fio fluídico. Ligou aquilo, o perispírito está ligado
ao futuro corpo. Então, ele vai ser o modelo organizador desse futuro corpo. Entendeu? Como é que funciona essa coisa? Como é que é interessante? Quem dera que a ciência se unisse a essa informação e passasse, né, a divulgar, sabe, para frente, né? Bom, vamos colocar mais alguma coisa, né? Os capítulos do André Luiz, o 13 e 14, né? Da obra. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, estudo prévio da situação kármica do reencarnante pelos espíritos construtores e mestres espirituais para quem a genética já não guarda segredo. Então, ele vai dizer que o que vai ocorrer? Na futura encarnação, tem a situação kármica do reencarnante, o passado dele. Então, o que vai acontecer? Esse corpo será moldado para que o espírito tenha condições de resolver as suas questões kármicas. Né? Então, por exemplo, a musculatura, o corpo ósseo dele, o esqueleto, né? A musculatura, os órgãos internos, tudo isso é programado para que o espírito resolva as suas questões perante as leis de Deus. Então, é tudo muito perfeito para que a gente venha, sabe, invadir isso aí. Preste atenção, né? Vamos ver aqui uma pergunta. Quais são os vínculos entre as manifestações mediúnica e o perispírito? Qual é o papel de cada um? Elizabeth Cabral, Água Verde, Blumenau, Santa Catarina. Então, quais são os vínculos entre as manifestações mediúnica e o perispírito? Qual o papel de cada um? Elizabeth, eu vou te dizer uma coisa. Na comunicação mediúnica, o que vai acontecer? O desencarnado, o que vai, né, dar a comunicação, ele está no perispírito, certo? E aqui está o encarnado, que é o médium. Então, eles se aproximam e pela frequência do perispírito, que é a frequência do médium, entra no campo mental do médium e eles se comunicam. Então, o perispírito não entra no corpo do médium comunicante. Viu, Elizabeth? Não entra, não tem isso, porque o perispírito já está ligado célula a célula com o corpo do médium, o perispírito do médium. Então, não tem como entrar ali dentro. Mas ele aproxima. Então, é por frequências, né? Por frequência do comunicante. E aí, a percepção mediúnica da pessoa, lá, do encarnado, pega a informação e decodifica. Entendeu? É mais ou menos assim. Você quer ver? Você tem o seu celular aí. Aí você fala no seu celular. Então, a sua voz é gerada por uma cápsula que tem lá, chamada cápsula receptora. Então, essa cápsula, ela transforma a tua voz numa corrente. E vai chegar lá no outro celular que você ligou para a pessoa. Chegando lá, tem uma cápsula receptora. E ela transforma, então, aquela onda em voz e a pessoa ouve a tua voz. Tá? Então, é essa frequência de quem manda para quem recebe. Então, o espírito comunicante, ele fala, entra numa frequência, e o médium tem a percepção dele mediúnica, que está lá na glândula pineal e na sua sensibilidade mediúnica como um todo, ele percebe, ele pega aquela frequência e decodifica. E aí ele fala. Percebe? É assim que funciona. Como no telefone, como na televisão, a mesma coisa. A televisão ainda tem a possibilidade de pegar as duas ondas, tanto o áudio quanto a imagem, e decodifica para trazer para a gente. Então, a André Luiz até fala isso, né, no livro Mecanismo da Mediunidade. Então, tem lá o transmissor, né, os equipamentos que transmitem. Tem o estúdio e tem os equipamentos que transmitem, as torres. E a nossa televisão em casa tem os receptores daquilo. Então, transforma som e imagem de uma tal maneira, né? Usando ali os elétrons, de maneira que a gente vê e ouve. Na comunicação mediúnica é a mesma coisa. O comunicante, ele manda, né, através do perispírito, que está com o perispírito, ele manda e o médium captura. Ficou claro para você, Elizabeth? Espero que tenha. Se não foi isso que você queria saber,
pergunta de novo que a gente vai tentar responder. Tá bom? Bom, estabelecidos os planos gerais para a reencarnação programada, a qual, de acordo com o mérito do reencarnante, poderá contar com o auxílio não só de um protetor individual, chamado guia espiritual, designado para acompanhá-lo de perto nos primeiros 7 anos, ao menos mais de inúmeros outros amigos espirituais. Então, tem o início, o trabalho o início de condicionamento mental do reencarnante, a fim de que se livre dos pensamentos que possam prejudicar o processo de retomada da forma física. Então, veja bem, os primeiros 7 anos do reencarnante, ele estará sob a proteção muito grande dos mentores. O André Luiz fala que são os construtores, aqueles que cuidam das reencarnações. Então, a criança, uma vez alinhado, né, o perispírito ali no útero materno, começa o processo gestatório, enfim, depois o nascimento da criança. Aí, os primeiros 7 anos, essa criança é muito amparada, porque ela está começando a nova encarnação. Então, ela ainda está com até um pouquinho de perturbação, né? Tem criança que tem muitas dificuldades, às vezes, de se adaptar, custa andar, custa falar, outros já são mais ágeis, né? Uns já trazem alguma enfermidade logo no início, precisa de uma ajuda maior, até essa criança se aprumar na reencarnação. Quando ela chega com 7 anos, se entende que perispírito e corpo físico já estão alinhados, já estão prontos, né, para a nova etapa. E aí começa, aos 8 anos, os estudiosos da educação comentam que a criança pode ter sérios distúrbios. Então, a criança começa a brigar com os professores, com os pais, começa a brigar com os alunos, com os colegas, que a criança de 8 anos costuma ter uma crise, que eles chamam de a crise dos 8 anos, e que eles não sabem por que é. Então, aqui a gente pode analisar, pode deduzir que, até os 7 anos, essa criança foi protegida, amparada em todos esses setores. A partir daí é com ela. Então, é ela que tem que fazer a adaptação dela. E, às vezes, ela tá tendo alguma dificuldade, tá tendo alguma... Às vezes, até não vontade de continuar, né? Na reencarnação tem criança que é suicida, vocês sabem disso. Então, até, às vezes, aquela vontade de não continuar, ela começa a olhar para o pai ou para a mãe, começa a ter uns lapsos de memórias passadas, né? De algum problema vivido ali com eles. E aí ela tem um período, tem que se adaptar. Depois ela se adapta bem, quando ela vence essa etapa. Mas aí... aquele negócio, né? Ela vai chegar lá na adolescência, na puberdade. A menina chega mais cedo, né? Então começa o corpo a desenvolver. Aí começa a nascer pelos, né? Começa a nascer seios, começa a ter... o menino já começa a ejacular, né? As meninas começam a menstruar. Então, nesse momento, que é interessante. Por quê? Porque aí o perispírito vai atuar, de acordo com o espírito. Quem é esse espírito que está reencarnando? Quem é? Aí, na adolescência, ele vai dizendo quem ele é, o que ele pretende, né? Quais são as funções que ele gosta, qual é a identificação dele com a vida em si, né? Com a vida de encarnado, que ele já viveu tantas vidas de encarnado. Ele vai mostrar para os pais o que ele precisa, o que ele quer. Então, é um momento muito interessante, né? De estar mais próximo dos filhos para ajudá-los, sem ficar prendendo eles, porque eles precisam do contato social. Mas se eu, desde criança, eu ajudei esse menino, essa menina, levei para evangelização, né? Pus para ele, vivi uma vida digna perto dele, então ele tem um exemplo. Aí isso vai ser muito forte para ele, porque ele tem um exemplo dentro de casa. Os pais foram convenientemente úteis a eles. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, a gente vai estudar isso, né? Que a responsabilidade dos pais é muito grande, é uma missão. Que eu sou pai também, então nós pais temos essa tarefa muito grande de educar os filhos que estão sob nossa responsabilidade, mas educar desde o princípio, sabe? Eu já vi pai que molhava o biquinho da criança na cerveja e dava para a criança. Isso é um crime.
Pode ser que a lei daqui não considere crime isso, até acho engraçadinho, né? Mas para as leis de Deus isso é um crime. O que você está fazendo do seu filho ou da sua filha? Um alcoólatra. Está iniciando o seu filho e sua filha no alcoolismo. Então isso é crime. Por exemplo, pais e mães que têm relações sexuais à vista dos filhos. Também é errado, completamente errado, porque eles não têm discernimento para isso. Eles não sabem o que é isso. Eu me lembro uma vez, uma menina, ela devia de ter uns 10 anos, mais ou menos, ela me procurou, apavorada, chorando, né? O que foi? Não, porque eu vi meu pai fazendo uma coisa com a minha mãe, que eu não sei o que é isso, achei estranho. Você pode me explicar? Você vê uma coisa que é isso. Então, esses momentos íntimos na família, entre pai, mãe e filhos, isso deve ser muito sagrado, sabe? Deve ser muito sagrado. Daí a responsabilidade dos pais. Porque quando essa menina chega na adolescência, o perispírito vai liberar toda a pulsão do espírito. Aí pronto, aí vai entrar, né? Aí você vê muitos adolescentes que usam drogas, né? Que entram nessas correntes meio estranhas, né? Vestir de preto, botar piercing para todo lado, tatuado. O que é isso? É a expressão do espírito que o perispírito está liberando. Mas se antes o pai mostrou isso, então você vê um pai todo tatuado, né? O que esse filho vai entender? Que eu vou fazer isso também. E a tatuagem, ela tem um processo que ainda não é confirmado, mas que tem uma possibilidade da tatuagem atingir o perispírito. E aí o que vai acontecer? Numa nova encarnação, a criança pode nascer manchada. Pode nascer com manchas, com marcas, né? Nos locais que foram tatuados. Olha, é preciso estudar espiritismo, sabe, minha gente? Eu digo para vocês, porque não pode viver de qualquer jeito, tá? Pensem nisso aí. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Agora vem de Palmas, é da Vanessa Silva Buritirana. Para que a mediunidade possa acontecer, quais fatores são precisos? Para que a mediunidade possa acontecer, quais fatores são precisos? Vanessa, a princípio é assim, todo mundo é médium, tá? Todo mundo. Não tem um que não seja. Tem uns que já têm um pouquinho mais de percepções. Então, a mediunidade é uma percepção extrafísica, percebe? É quando a pessoa começa a perceber alguma coisa além do físico. Ele começa a perceber, às vezes ele ouve vozes, ele sente cheiros, ele vê, né, vultos, enfim, ele começa a ter alguma coisa fora do físico. Nada de apavorar, porque ele está tendo percepções. E aí, essa percepção, como é que ela chega para nós? Ela chega pela glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula pequenininha, parece uma pinhazinha, que fica aqui. Se você enfiar o dedão aqui, ó, enfiar o dedo lá dentro, você vai encontrar ela. Ela está lá. Então, essa glândula pineal, ela tem várias funções, muitas funções. Falei agora mesmo da sexualidade, né? E ela tem uma função que é a percepção mediúnica, ou seja, a percepção desses eventos extrafísicos. Então, chega até ela. Lá tem um monte de cristais, né, chamada apatitas, e esses cristais não percebem, são diametralmente, né, carregados, eles giram essa energia em torno deles, né, o campo norte-sul gira. E aí o que acontece? Essa coisa que está acontecendo extrafísica chega à frequência disso. Por exemplo, vamos imaginar que tem um espírito ao lado de um médium. Esse espírito, então, está querendo passar uma informação, sabe? Então, o que ele faz? Ele joga essa informação, ele quer falar, aí a glândula pineal captura essa informação. Capturou, ela decodifica e chega para o médium decodificado. Igual a gente estava explicando agora mesmo das cápsulas do telefone. Então, é a mesma coisa, sabe? Então, a mediunidade, para acontecer, tem que ter esse campo perceptivo. Por quê? Se não houver essa percepção, o médium não consegue entender o que está acontecendo. Às vezes ele fica meio agitado, né? Ele fica com medo. Já viu pessoas com medo de espírito? Porque ele está percebendo presenças de espírito. Porque o espírito está para todo lado.
Né? Espírito, assim, ele desencarna e fica andando por aí. É muita quantidade de espírito desencarnado. Segundo consta, são 24 bilhões de desencarnados. Claro que desses aí, uma grande parcela já são espíritos iluminados, que não vão fazer isso, não vão perturbar a paz de ninguém. Agora, tem uns que são meio ainda levianos, brincalhões, gostam de fazer medo nos outros, né? Adoram isso. Então, o médium começa a perceber isso. O que o médium tem que fazer? Percebeu isso? Chegou o teu momento. Então, agora você já é um médium que consegue perceber. Então, você vai para um centro espírita, sabe, Vanessa? É o único lugar na atualidade que pode te ajudar nisso. Porque lá no centro espírita, aí na reunião mediúnica, os espíritos vão conversar com esse espírito que está perturbando, né? Ou então vai encaminhar esse espírito também e vai orientar o médium. Olha, Vanessa, você agora é médium, você está percebendo, então venha estudar para você saber lidar com a tua mediunidade. Isso é natural, isso não, você não pode cortar isso de você, não deve, só você se orientar. Então, que hora que você pode perceber? Às vezes você percebe uma comunicação, você percebe isso, mas não é o momento, não é a hora. Então, você conversa com o espírito. Agora não, agora estou trabalhando. Lá no centro espírita, na reunião mediúnica que for, aí tudo bem. Então, o espírito vai te respeitando. Ele começa a ter respeito por você. E também você tem seu mentor que vai te ajudar. Percebe como é que funciona isso? Então, de repente, o espírito começa a te respeitar. Quando a gente impõe respeito, o espírito respeita. Não é assim? Aqui no mundo físico não é assim? Você começa a brincar, faz umas brincadeiras com uma pessoa. A pessoa fala assim, não quero saber disso. Para com isso. Pronto. Você não vai fazer mais. Porque não quer. Assim também é um médium em relação ao espírito. Olha, eu quero aqui. Não é desse jeito. E você começa a estudar como é que resolve isso. Como é que você tem... Aí você vai estudar sobre vigilância, sobre oração, sabe? Sobre o trabalho que você tem que desenvolver. Às vezes você já reencarnou com essa possibilidade de uma tarefa no campo da mediunidade. Então, você vai ser um médium passista, você vai ser um médium psicógrafo, um médium psicofônico, aquele que fala, né, que recebe a comunicação do espírito, ou você vai ver agora. Então, o que eu tenho que fazer com essa minha percepção? E outra coisa, Vanessa, interessante, é que, na verdade, quem ganha com isso é o próprio médium, porque ele está se capacitando, ele está aprendendo a comunicação psíquica, que vai ser a comunicação do futuro. Percebe como é que é? Então, o que tem que fazer é isso, você não se assustar, não achar que isso é coisa de demônio, de Satanás, nada disso, que é um irmão, uma irmã, e que você precisa saber como reagir a essa percepção. Então, o centro espírita vai te dar essa orientação. Ainda é só o centro espírita, tá, Vanessa? Infelizmente, é só o centro espírita que faz essa orientação. Agora vamos falar a Ana Rosa de Caxangá, Suzano, São Paulo. Pode enumerar manifestações mediúnicas antes de 18 de abril de 1857? Olha, Ana, muito difícil, porque todas as formas de comunicação mediúnica já existiam desde que o homem está aqui. Se você estudar, por exemplo, as pitonisas gregas, ou sibilas, né, que eles chamavam lá também, essas moças, essas médiuns, elas tinham essas comunicações, a comunicação de efeito físico. O próprio Moisés fez esse trabalho lá no Monte Sinai, quando ele recebe os 10 mandamentos como um fenômeno de escrita direta, que não passa pela mão do médium, vem direto da espiritualidade, mas tem que ter ali um fluido para fazer isso, que é o ectoplasma. Então, isso é manifestação física. Jesus no Monte Tabor, né, quando ele se transfigura, e que aparece Moisés, aparece Elias, manifestações físicas, é um processo de efeitos físicos. Quantas vezes, né, você vai ler aí na história médiuns falando, né, conversando, igual o Swedenborg, por exemplo, que tinha uma percepção impressionante. Ele sabia que estava acontecendo em uma outra cidade, né, onde ele não estava, ele descrevia, daqui a pouco chegava a notícia, teve um incêndio, ele falava que estava tendo um incêndio.
Então, a mediunidade, antes de 18 de abril, era aberta. O que aconteceu a partir de 18 de abril, que isso veio ser estudado. Então, a mediunidade existia o tempo todo, em todos os seus tipos de manifestações, todos os tipos. Se você estudar aí a história das bruxas, né, das feiticeiras, que tinham essas comunicações, enfim, muitas delas queimadas, né, lá na Inquisição. Então, o que acontece? A partir de 18 de abril e mais à frente, a partir de 1860, né, com a publicação do Livro dos Médiuns, aí o Allan Kardec, o que ele faz? Ele mostra como é que é o processo. Explica as variedades das comunicações, os médios, como que deve ser, a coisa deve acontecer num clima de harmonia. Então, foi o que aconteceu. Antes, era a mesma coisa que agora. Só que, a partir de 18 de abril de 1857, nós começamos a entender o processo. Você vê que lá nos Estados Unidos, né, lá em 1848, Kardec nem estava ligado ainda aos fenômenos das mesas girantes, já tinha mediunidade lá com as meninas Margarete, né, e aquela outra menina, elas conversavam lá com um espírito. Esse espírito, então, contou para elas que ele era um comerciante, um vendedor ambulante, e que ele passou lá naquela casa que elas estavam morando, e tinha uma família lá, um casal, que acolheu ele, porque estava frio, ele precisava de descansar, só que à noite eles roubaram a mercadoria dele toda e mataram ele e enterraram o corpo no meio de uma parede lá. E esse espírito ficou preso na casa. Aí essas meninas, que eram médicos, depois aí essa família mudou, aí essas meninas foram morar lá com os pais delas, e aí um dia lá elas começaram a sentir uns batidas no guarda-roupa, umas coisas esquisitas, e a menina então desafia o espírito: pé de chinelo, o que é você, o que você está querendo aqui? E acaba que ele conta para ela. Quer dizer, mostra a naturalidade da comunicação mediúnica. Depois você lê aí, né, o processo de Hydesville, né, o condado de Wayne, lá nos Estados Unidos, que você vai entender. Então, isso era antes de Kardec, já existia normalmente a mediunidade. Entendeu? Espero que eu tenha respondido você. Tem mais uma pergunta aqui? Vamos ver, ela é de Passo Fundo agora. Lourenço Silva, Entre Rios, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O perispírito precisa se descolar para ir aos lugares? Somente através do pensamento pode ser feito esse deslocamento? Pois é, Laura, você fez uma pergunta que tem duas respostas, né? Nós podemos fazer o desdobramento, ou seja, o perispírito deixa o corpo temporariamente, mas fica ligado por um fio fluídico, então ele deixa o corpo, vai e faz a sua coisa que ele tem que fazer. Então, é o chamado desdobramento, que Allan Kardec chamava de sonambulismo, tá? Mas esse sonambulismo que nós estudamos hoje, a coisa fica meio que dentro de casa, a pessoa sai andando, né, dormindo. Mas esse dessonambulismo que o Kardec falava era esse desdobramento. O espírito sai do corpo e vai em algum lugar fazer alguma coisa. Ponto 1. Ponto 2. Pensamento. O pensamento é livre, ele pode ir onde ele quiser. Sabe? Não precisa do perispírito sair do corpo. O pensamento é uma coisa que eu posso gerar aqui agora, você pode gerar aí agora. Pensamento, ele vai chegar uma hora que ele vai ter mais ou menos 8.100.000 quilômetros de percorrido por um segundo. Segundo os egípcios, eles diziam isso. E vai chegar uma hora que o pensamento é instantâneo, que os espíritos superiores têm. Eles estão num ponto, pensam, já estão no outro. Já são levados diretamente para o outro. Aí já não tem questão de perispírito, aí já é o espírito agindo, que à medida que a gente vai evoluindo, né, chega uma hora que a gente não precisa mais do perispírito. Então, a gente vai ser espírito puro, né? Aquela coisa que não tem forma, não tem jeito, mas que existe. É um ser, né, completamente intelectualizado e moralizado. Então, ele vai onde ele quiser. Então, o pensamento nosso pode ir, sim, sem deslocar o perispírito. Agora, no deslocamento, você tem o desdobramento. Aí, você faz os dois, né? Você vai, desdobra e pensa lá onde você está. E depois pode sair e trazer para o corpo ou não. Quando voltar, se tem uma lembrança no corpo, aí depende de cada um. E
o pensamento ele independe do deslocamento do perispírito. Ficou claro, gente? Espero que vocês aí que fizeram essas perguntas, né? A Elizabeth, lá de Blumenau, a Vanessa de Palmas, a Ana Rosa de Suzano, e você, o Lourenço, aí de Passo Fundo, eu espero que vocês, que isso tenha resolvido, né, as perguntas. Qualquer coisa você volta a perguntar, né, que nós vamos falando aqui. Nós estamos estudando, né? Então ficou bem claro para nós essa relação, né, do perispírito no processo da reencarnação. Ficou claro? Ou você ainda tem dúvida? Né? Então, tem muita informação, sabe, que nós podemos tirar a respeito do processo do perispírito na reencarnação. Porque cada caso é um caso. Você imagina quantas crianças nascem por dia? Em torno de 300 mil no mundo. Então, são 300 mil gestações diferentes. Num dia. Num dia só. Então, imagina a quantidade de coisa, né, que aconteceu e que acontece nesse período, nesse processo. Entendeu? Vai chegando uma hora que o espírito vai assumindo, né, a sua nova encarnação já no útero, né, e que ele começa a dar algumas mostras dele. Por exemplo, essas visões que tem, essas tomografias, né, essas questões aí que pode ver a criança, esqueci o nome que dá a isso. Então, às vezes você vê a criança rindo, a criança chupando o dedo. Teve um caso que a criança brincava, ela deslizava no útero, ela era bem pequenininha, né? Ela deslizava no útero, sabe? Então, tem muitas coisas. Cada criança vai reagir de um jeito. Aí você pode pensar. E as gestações gemelar, né? Que são as dos gêmeos. Como é que é isso? A mesma coisa. São espíritos diferentes, que vão ter reações diferentes, mas estão no mesmo útero. Por uma questão aí tem que ver a história deles. Então, por uma questão, eles vão renascer juntos, estão sendo gestados no mesmo útero, e ali eles têm situações bem diferentes. Tem casos muito lindos sobre isso, né? Por exemplo, tem um caso de duas crianças, duas meninas, né? Elas tiveram gestação gemelar e havia uma paredezinha lá no útero que separava uma da outra. Uma coisa fluidiquinha, né? Um fluidozinho. Então, elas se alisavam, uma passava a mão no rostinho da outra, ficava sempre naquele carinho, aquele negócio todo. Isso era visto, né? Lá naqueles... quando fazia aquelas vistas, né, das crianças. Quando elas nasceram, passado um tempo, passada aquela fase inicial da infância, né? Ela já estava aí com seus 7, 8 anos. Na casa que elas moravam, tinha uma cortina de pano que separava a sala do corredor. Então, tinha uma cortininha de pano. Você acredita que uma ficava de lá, outra de cá, fazendo carinho, como elas faziam lá no útero? Olha que coisa bonita. Isso é narrado, né, por esses grandes pesquisadores. Até é uma pesquisa feita por não espírita, por uma médica, né, que ela fez essa pesquisa, que as crianças faziam esse carinho uma na outra. Por quê? Porque trouxeram isso lá da lembrança do útero. Veja que coisa bem interessante que a gente vai analisando ponto por ponto, né? Semana que vem, nós vamos terminar esse estudo da perispírito e reencarnação. Ainda temos algumas coisas aqui para dizer, né? Que o capítulo é grande, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso para ficar bem claro, para não ter dúvidas, sabe? A respeito, né? Para depois a gente vai trabalhar perispírito e enfermidade. Mas na próxima semana ainda será perispírito e reencarnação, tá? Na próxima terça-feira, que vai ser dia 28, né? 28 de junho, às 9h15 da manhã. Não esqueça do novo horário. Novo horário do nosso programa, terça-feira, às 9h15 da manhã. De 9h15 a 10h15. O programa de sexta-feira, né, Conversando sobre Você, continua no mesmo horário, de 10h10 às 11h10, na sexta-feira.
E esse programa agora passou para de manhã. Passou para as 11h15, para as 9h15, às 10h15. Então é isso, minha gente. Espero que nosso estudo tenha dado para você alguma orientação, né, a respeito dessa questão do perispírito na reencarnação. Isso é importante saber, é importante que você agora tenha esse conhecimento, sabe? Quando você vê uma mamãezinha aí grávida, pensa nisso, nossa, quanta coisa bonita deve estar acontecendo ali naquela gestação, sabe? Você observa, né, que a mulher grávida, ela impõe um respeito impressionante, né? Por isso, porque tem ali toda uma estrutura de um novo filho ou filha de Deus voltando para essa vida aqui, para a continuidade da sua evolução. Então, isso é interessante. Sabe por quê? Porque a gente começa a respeitar o tu, né? Então, eu começo a respeitar a criança, começo a respeitar a mãe grávida, o pai que está ali gestando também com ela. Então, esse nicho de respeito a gente chama de ética, né? Então, eu vou trabalhar com muita ética com a criança, não vou fazer da criança um objeto das minhas loucuras, né? A criança é uma coisa linda que eu preciso proteger, uma flor que está nascendo, né? Um botãozinho que eu preciso proteger. Onde eu estiver, se eu ver uma criança em perigo, eu tenho que proteger, porque ali está um filho ou uma filha de Deus num processo de volta ao mundo físico para a sua continuidade evolutiva. Então, fica com Deus aí você, né? Papai do céu abençoa sempre vocês. Na próxima terça-feira, às 9h15 da manhã, nós estaremos aqui para continuar o nosso estudo. Tchau, muita paz, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco aqui hoje. Fiquem em paz.